Olá, investidores, sejam muito bem-vindos ao Visão de Mercado, o seu resumo semanal das principais notícias que agitaram os mercados ao longo da semana. Eu sou o Cleiton Arantes, hoje é a famosa sexta-feira, dia 4 de junho de 2021. Eu tô aqui com o Pedro Gaudi, está com o mercado aberto ainda, como vocês podem ver aqui atrás da gente na Faria Lima. E Pedro, o que você traz de notícias aí pra gente? Seja muito bem-vindo, primeiramente. Obrigado, Cleiton. Olá, pessoal, vamos lá. As últimas 3 semanas, as bolsas de valores ficaram bem estressadas, né? Principalmente os Estados Unidos, né? Na questão do Fed. Primeiro, saiu a inflação lá, o CPI veio salgado, aí o pessoal, as bolsas caíram forte. Não, porque o Fed vai mudar a política monetária, vai aumentar os juros, a inflação está crescendo no mundo todo, tal. Aí veio o PIB, né? Veio o PIB 6,4, veio muito forte. Ah, veio muito forte, então ele vai cortar os estímulos, tudo mais. E aí foram saindo os indicadores nos Estados Unidos fortes. E essa semana saiu, os pedidos de auxílio-desemprego também saíram baixos, né? Isso também estimulou essa expectativa, né? Gerou muita volatilidade. Aí nessa semana saiu o ADP, né? O ADP é uma empresa que faz projeção de criação do setor privado. Ele antecede sempre os dados oficiais do mercado de trabalho que saíram hoje. O ADP projetou a criação de 978 mil vagas de emprego em maio, bem acima da projeção de 680 mil. Então as bolsas de valores hoje abriram assim bem no nível de cautela, né? Todas no campo bem fracas, né? A maioria no negativo, esperando esses dados oficiais do payroll, dos dados do mercado de trabalho, que vieram com 559 mil vagas em maio, bem inferior a 700 mil que se esperava. Então isso aí trouxe É incrível que pareça, as bolsas abriram negativo, quando saiu o dado as bolsas começaram a subir, porque tirou um pouco desse ímpeto de que não, vai ter que aumentar juros agora, vai ter que cortar estímulos e coisas do gênero. Eu tinha falado agora dos pedidos de auxílio-desemprego, que são semanais nos Estados Unidos. Eles caíram para 385 mil, tá? Só para ter uma ideia. A aposta era 393 mil. Quer dizer que o emprego lá nos Estados Unidos continua baixo. Esse é o fator que preocupa o Fed. Então, por enquanto, nada acontece nos Estados Unidos em relação a isso. E é o que assim, a gente sempre está falando, é vacina, vacina e vacina, né? Saiu o PMI Market de serviços dos Estados Unidos, subiu para um recorde histórico de 70,4 em maio, e pelo ISM, que também é uma forma de medir serviços, avançou de 62,7 em abril para 64, aliás, saiu de 64 para 62,7, caiu um pouco. Ou seja, a economia dos Estados Unidos está indo muito bem. A gente hoje não vai falar de setor, a gente vai falar de Covid. 52% da população dos Estados Unidos já está vacinada. É, eles já estão falando em vacinar adolescentes de 12 anos e vão fazer uma doação bem grande de vacina para o mundo, inclusive para o Brasil. Isso é muito bom, né? Apesar que o lote ele é muito grande, quando você divide entre os países acaba sendo pouco, mas já é alguma coisa importante. No mercado interno, Cleiton, a gente acabou tendo aí os pedidos de fábrica, né? De abril eles caíram 0,6%. O Brasil está mostrando uma cara bem diferente, né? Você tem dados que estão vindo surpreendentes e alguns estão vindo muito fracos, né? Esses pedidos de fábrica caindo 0,6 em abril, após um aumento de 1,4 em março, dá uma visão de que a economia ela está ainda um pouco volátil, né? É, isso preocupa um pouco, né? E a inflação continua muito forte. O IPC da FIP subiu 0,41% em maio, né? E no acumulado do ano está 8,50 e foi pressionado por transportes, tá? As projeções de inflação pela Focus, o IPCA já pulou para 5,31. E já tem gente falando em 6% no final do ano. Então a gente precisa tomar cuidado aí com os títulos IPCA mais juros, né? Porque quem vai pagar isso
acaba gerando risco de crédito, né? O PIB do Brasil, ele aumentou 1,2% no primeiro trimestre, né? Foi uma surpresa muito agradável. Já tinha saído lá o IBCBR, ele veio surpreendente e já levou os economistas a subir as projeções do PIB. Agora, com esse 1,2, já tem economista subindo de 5 para 6. Foi um grande otimismo O em geral nas otimismo revisões. tá muito forte, né? O Roberto Campos, lá do Banco Central, fala em 4%, né? O Banco Central sempre tem que ser mais conservador, mas realmente surpreendeu 1,2 no primeiro trimestre. Isso dá um carrego de 4 e pouco para o ano, né? É muito positivo, realmente está surpreendendo, né? O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ele bateu o martelo para indicar o senador Marcos Rogério como relator da MP que permite a privatização da Eletrobras. Isso é um ponto muito importante. A gente sabe que a Eletrobras sempre foi usada pelos políticos do Norte e Nordeste, é uma barreira imensa. Mas precisa acontecer, porque o governo ele acabou entrando numa sinuca danada, porque ele teve que liberar recursos por conta da pandemia para os estados, e não foi pouco, foi muito dinheiro. Tá tendo a CPI da Covid aí, que virou um circo, né? E agora tem que pegar os governadores, né? Porque já tem gente fugindo, né? Já tem gente do Amazonas que está fugindo, porque o pessoal desviou dinheiro que era para tratar do Covid para pagar a folha de pagamento e tudo mais. Então tem que pegar governador, tem que pegar prefeito, esse pessoal todo que até agora não apareceu lá. Tá aparecendo coisa lá que não deveria, né? Coisas sem sentido até, por sinal, que é política, né? O IGPM registrou variação de 4,10% em maio, frente a 1,5% em abril, também está piorando. E não é só aqui no Brasil, não, é no mundo todo, tá? A inflação está pegando mesmo. E é uma inflação muito puxada por commodities, né? Em 2001 a gente teve o boom das commodities e dessa vez ela está vindo muito mais forte. Os preços das commodities não param de subir. E aí vai, não é só minério de ferro não, é petróleo, soja, milho, cobre, é uma coisa assim importante. Para o Brasil, por ser um fornecedor de commodities, isso acaba batendo muito bem na balança comercial, né? Mas já é inflação. A inflação você combate com juros. Então a gente tem que ver como é que o Banco Central vai trabalhar isso, né? Inclusive, a parte de commodities, só te interrompendo um pouco, Claro. Pedro, foi o grande responsável, né, pelo PIB, por esse número grande que veio do PIB, né? Se a Então, gente for ver, na parte da balança comercial mesmo, né? 54% foi a parte agrícola, Exato. que é, né? A parte agrícola, é carne, é soja, é milho, né? Então, tá aí, né? Bom, as bolsas essa semana estão tendo uma variação positiva. O Ibovespa hoje, futuro abriu em queda. Quando saem os dados do mercado de trabalho dos Estados Unidos, foi para positivo e tá girando aí perto do 0 a 0. Agora há pouco eu estava olhando, estava menos 0,15. Está aí, menos zero, mais zero. Na semana tá subindo 1,7%, no mês. Nós estamos no dia 4, né? Está subindo 2,5%. E no ano já está subindo 8,8%. O pessoal está muito otimista com o segundo semestre para a nossa Bolsa de Valores, tá? A gente já está aí nos 128 mil pontos, né? O pessoal está com projeção para o ano de entre 130 e 150 mil. Está caminhando. Nós estamos em maio ainda, tá? E o dólar ladeira abaixo. Está caindo 3% hoje a 5,07. Lembra que ele bateu 5,60 esse ano e o pessoal falava em 6%. Não, vai bater 6% e tal. E Vamos a falar, agenda para a próxima semana? vamos falar da agenda próxima. Olha, agenda de começo de mês, sempre no começo, na primeira semana, saem os dados do mercado de trabalho que saíram hoje, né? Então, nós estamos no começo do mês. A gente teve o final do mês de maio e o começo do mês de junho, né? Então, sempre na primeira semana de junho, que culminou com um pedaço de um pedaço do outro mês,
saíram os dados do mercado de trabalho. Na próxima semana, vai ser fraca, tá? Agora vai começar a sair os PMIs, né? Os dados PMI. Mas não é agora que vai ser, não. Não vai ser nessa próxima semana, não. Vai começar na outra. Nessa semana, segunda-feira, o destaque na Alemanha, sai encomenda da indústria e na zona do euro, confiança do consumidor. Na terça-feira aqui sai o GPDI de maio e vendas no varejo. Zona do euro, sai o PIB do primeiro trimestre. Sai na terça-feira ainda a inflação na China, o CPI e o PPI, né? Inflação ao consumidor e do produtor. Na quarta-feira sai o IPCA de maio cheio, que é importante, porque o IPCA é o balizador do Banco Central para a Selic, tá? Na Alemanha sai a balança comercial de abril. Quinta-feira, na zona do euro, tem a reunião do Banco Central Europeu para definir taxa de juros. A Lagarde não deve mudar nada e talvez ela até sinalize alguma coisa de estímulo. Porque, queira ou não queira, a Europa ela ainda está sendo castigada, alguns países, né, estão sendo castigados pela Covid. Os Estados Unidos sai a inflação, o CPI de maio. Isso é importante a gente olhar também, né, porque o pessoal está olhando os juros, né, se a inflação lá não para de subir, o pessoal começa a acreditar que a curva dos juros futuros começa a subir, aquela história toda, treasuries e fluxo de capital. Sexta-feira, basicamente, só tem um indicador importante, sai nos Estados Unidos, que é a confiança do consumidor da Universidade de Michigan, né? Então é bem fraquinho. Mais uma semana de agenda econômica fraca. A gente vai ter que ficar de olho. A gente está vendo muito a dificuldade em trazer vacina para o Brasil, né? Os componentes para fazer a vacina no Brasil. O Dória até falou que até outubro ele quer vacinar todo o pessoal de São Paulo, né? População, tem uma agenda. Tem uma agenda, divulgou, assim, é um desafio enorme, mas assim, você percebe que os países que estão mais avançados, o número de mortes caiu absurdamente lá nos Estados Unidos. É interessante, os Estados Unidos, estava até lendo uma matéria aí que os empresários querem que os funcionários voltem, né? E tem muito funcionário que não quer voltar mais, eles querem fazer home office para home office para sempre. Então, assim, vai haver um choque nesse modelo, né? Como é que vai ficar esse modelo? Readaptação, né, do novo modelo. Como é que vai ser esse modelo, né? Porque muita gente aí, eu não vou ficar mais na cidade, eu vou para o interior, né? O cara vendeu tudo, comprou um sítio, uma chácara lá no meio do nada, né? Agora voltar, então assim, vai ter muita discussão em torno disso daí. A gente vai falar um pouco de Covid. Lembra que a gente fez uma apresentação sobre os 5 países que mais vacinaram. Os Estados Unidos estava na frente. Então agora a gente vai estar atualizando. Então vocês vão estar vendo nesses gráficos, né? Como que está a posição, né? A China passou os Estados Unidos de longe, né? Ela já está com 700 milhões de vacinas administradas, enquanto os Estados Unidos está com alguma coisa na faixa de 300 milhões de doses. Na verdade, até tem esses números aqui separados, né? Uma alta expressiva, né, Pedro? A gente está falando de abril, meio de abril, onde estava praticamente o número igual, né? Estados Unidos, China... E aí depois. O detalhe é que a China é produtora da vacina, né? É a produtora dos insumos. A Índia também é produtora da vacina. Só que a Índia estava vendendo mais vacina do que vacinando a população. E aí você precisa olhar o tamanho da população de cada país. Né? Você pega a Índia e China, é 1,4, 1,5 bilhões de pessoas. Você pega os Estados Unidos, é 320 milhões de pessoas. Você pega o Brasil, 212 milhões de pessoas. Você pega Israel, 8,9 milhões de pessoas. Aí quando você pega Israel praticamente vacinou todo. Sim. Mas também, peraí, né? Olha, aqui, não pega por número absoluto, né? Vai pegando por relativo. Você pega por gráfico, ó, os mais vacinados é a China, depois é os Estados Unidos, Índia, e o Brasil agora é o quarto. Né? Agora quando você pega isso em números, que é o gráfico seguinte, aí é o número absoluto. China, 723 milhões de vacina.
Estados Unidos, 298 milhões de vacina. A Índia, 218 milhões de vacina. Olha a diferença da Índia para a China, sendo que são populações iguais, Sim. né? Então a Índia ficou para trás, ele saiu vendendo vacina e não cuidou do que tinha que fazer. Nossa. O Brasil, 69 milhões de vacina. O Reino Unido, 66 milhões de vacinas. Nós já passamos o Reino Unido, mas também a população nossa é muito maior do que a deles, né? A Alemanha, 53 milhões. A França, 38 milhões. E a Itália, 36 milhões de vacinas. Quando você olha por outros ângulos, né? Quando você pega, por exemplo, a população totalmente vacinada, que já tomou as duas doses, né? Israel tem 59%, né? Aí você vê a É meio diferença. relativo, uma É população relativo, menor, né? Você pega o Chile, 43%. Você pega os Estados Unidos, 41%. Esses dados são de 27 de dezembro, 3 de junho de 2021, é super atualizado, tá? Uhum. Você pega o Reino Unido, 39%. Você pega o Uruguai, 30%. Itália, 21%. Alemanha, 19%. E o Brasil, 11%. Não é? O Brasil tem que correr atrás. Tem que correr atrás porque precisa de vacina, né? A gente está vendo aí os mercados abertos, as baladas funcionando à noite, né? E a gente tem vírus novo na praça, né? E a solução não adianta, né? A solução é a Não. vacinação. Quanto mais vacinar, mais rápido a gente vai passar por isso, mais rápido vai abrir a economia, a gente vai poder praticamente recuperar, né? O tempo perdido aí nesse Bom, ano praticamente. Agora, quando você olha nesse último gráfico, o número de pessoas totalmente vacinadas, né, pelo Covid, desde junho, o Brasil está com 22 milhões de pessoas. Ela tem basicamente aquele gráfico de 10%, né? 10% de pessoas vacinadas. Então, assim, a gente imagina que logo mais essa questão de vacina. O pessoal bateu cabeça aqui, né? O pessoal da saúde bateu cabeça, o pessoal político bateu cabeça, se intrometeu na saúde, coisas do gênero, e isso acabou atrapalhando. Mas assim, a produção tem sido muito grande e isso deve normalizar nos próximos meses. Eu acredito que no segundo semestre a gente vai ter uma vacinação bem forte. É lógico, os países do primeiro mundo vão estar na frente, como sempre, né? E depois vem os emergentes. Mas o Brasil não está mal na fita, mesmo com esse atraso. O Brasil é o quarto país com o maior número de vacinação e deve continuar em evidência nesse contexto. Acho que é isso, né? A próxima programa a gente traz um setor, né? Sim. É sempre bom a gente atualizar esse negócio de Covid, porque ele vai mudando muito rápido, né? Esses países que têm a vacina, como no caso da China, que estava lá bem lá atrás dos Estados Unidos, sumiu, foi embora. Coisa de um mês praticamente, um mês Coisa e de um meio. mês, a gente falou Explodiu, isso. dobrou praticamente, né? Coisa de um mês. Então, assim, a gente sempre tem que trazer isso para mostrar como é que está. Não somos médicos, tá? Ninguém aqui é Sim. médico, mas a gente tem que mostrar como é que o pessoal está lidando com essa doença. Que é um tema importante e a gente sabe que é a vacina que vai mudar tudo no mundo, né? E a forma como vai se viver, se vai ser home office, uma parte home office, uma parte presencial, isso aí só o tempo dirá, né? Se os costumes vão mudar ou não, né? Questionamento. É isso, né, Pedro? É isso aí. Bom, semana que vem a gente está de volta. Um ótimo final de semana e bons negócios. Até logo. Um abraço a todos. Você gostou desse vídeo e quer receber semanalmente as dicas dos nossos especialistas? Então se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificação. Se você possui alguma dúvida ou deseja algum esclarecimento,
entre em contato conosco através dos nossos canais de atendimento que vão estar aqui na descrição do vídeo. Ah, e não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e comentar, deixar aqui seu feedback para que a gente possa estar trazendo mais conteúdos como este. Muito obrigada!